Vamos aí para a palavra, depois nós emendarmos na ceia do Senhor. Está dando para ouvir aí atrás? Pegue aí a sua Bíblia. Hoje eu vou usar as palavras de Cristo, do próprio Cristo. Algumas de Paulo, né? Mas a maioria do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar o livro de João. Quando foi escrito o livro de João, foi escrito como Boas Novas, porque ali ele estava contando a história, né? Então, porque a tradição diz que é evangelho, porque a palavra evangelho quer dizer boas notícias. Então, João trouxe uma boa notícia naquele período, né? João capítulo 10. João 10. Ai, Deus, que eu possa pregar a tua palavra, Senhor. João 10, versículo de número 26 ao 29. João 10, 26 ao 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, aquilo que o Pai me deu, é maior do que tudo. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu? Todo o poder para Cristo, né? Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, eu sei que a tua palavra ela não precisa de nenhuma interpretação. Eu não preciso passar 8 horas de joelhos em cima da tua palavra para receber uma mensagem. Porque eu tenho aqui várias mensagens escritas, deixada pelo Senhor, deixada pelos apóstolos, que também foi o Senhor quem deu os apóstolos. O que eu preciso é ter coragem de dizer exatamente o que está escrito, sem nenhuma interpretação, sem nenhuma visão minha, mas exclusiva de Deus. Meu Deus, eu só peço ao Senhor, que o Senhor me permita terminar este domingo pregando a palavra. Usa a minha vida. Fala, Senhor, porque há pessoas aqui que precisam, há centenas lá fora que precisam te ouvir e te receber a tua palavra, porque a fé ela se manifesta por ouvir e ouvir a palavra. Deus, eu sou o instrumento e o Senhor é o tocador desse instrumento. Toca em nome de Jesus. E o povo de Jesus, digam todos, amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, santos fiéis. Não me temem, porque não sois
porque não são minhas ovelhas. Isto é forte demais. Mas isso foi quem disse, foi Jesus, né? Jesus estava, se você for no 22 do versículo, diz que ele estava numa festa, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. A festa da dedicação era uma festa, vitória da luz contra as trevas. O nome dessa festa, festa da dedicação, que era chamada Vitória da Luz contra as Trevas. Esse era o nome dessa festa. Então diz que, no 23, diz que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, ou seja, pórtico quer dizer uma varanda que tinha na frente. Jesus andava muito naquela varanda, ele não gostava muito de entrar, ele só gostava de entrar dentro do templo quando ele ia ler alguma coisa, né? Geralmente não deixava ele ler muito, né? Porque eram os sacerdotes que liam, né? E não o permitiam de ler. Então ele passeava no pórtico, que era varanda, e diz que rodearam-no, pois, os judeus, e interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não me credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testifica de mim. Às vezes a pessoa fica: pastor Pedro é de Deus? Irmãos, o que eu te prego só vem de Deus. Como é que você quer ter dúvida se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus? Se eu te prego as coisas de Deus. Então diz, no versículo 26, ele diz: mas vós não credes. Então Jesus olhou para eles, para aqueles que estavam querendo saber se Jesus era o Cristo, que era o enviado de Deus. Jesus falou: o que eu faço já não diz o quem eu sou. O que eu faço, o que vocês estão vendo eu fazer, já não demonstra quem eu sou. Então diz que eles ficavam suspensos, com dúvidas. E Jesus respondeu: olha, vocês não credes em mim, vocês não vão crer em mim. Mas vós não credes. Vocês não creem por aquilo que vocês veem, vocês não vão crer por aquilo que vocês observam, por vocês escutam. Vocês não vão crer vendo milagre, vocês não vão crer vendo transformação de nada, vocês não vão crer vendo libertação de nada, vocês não vão crer. Ele já sentenciou esses religiosos como eles não são da fé. Diz que os eleitos de Deus são os da fé. Então, se você é um eleito de Deus, então você é daqueles que acredita. Então diz que, 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eu botei o tema: não me temem, porque não são minhas ovelhas. Então, a palavra crer, eu quero colocá-la junto com temer. Porque se eu creio, eu obedeço. Então, não tem como eu dizer: eu creio, mas eu não obedeço. Então, se você diz que crê e não obedece, você, na realidade, finge que crê. Então, Jesus descartou logo essa turma. Ele falou: vocês não vão crer em mim, porque vocês não são meus. Vocês podem ver, vocês podem ouvir. Irmãos, eu te digo como testemunho, porque eu tenho meus parentes. Às vezes você perde tanto tempo com teus parentes, você deixa de se encher de conhecimento, você às vezes deixa de louvar a Deus para agradar a parente, né? Para ver se eles se convertem, né? Para ver se eles vêm para a igreja. Eu já parei com esse negócio. Eu estou aqui para agradar só a Deus. Só a Deus. Então, quando Jesus disse: vocês não credes, vocês viram o milagre. Então, eu tenho uma parentela que, gente leprosa foi curada, paralítico andou. Não foi milagrezinho de dor de dente, não foi milagrezinho de deu uma topada e arrancou a cabeça do dedo. São coisas, gente endemoniada com uma legião de demônio que foi liberta, gente que viu
curas, milagres, mas não reagem. Isto não é normal, abençoado. Alguém que não reaja à palavra. Ninguém precisa de 1 milhão de mensagens para manifestar que é uma ovelhinha. Então, Jesus já nos traz paz. Isso aqui para mim é paz. Você não crede porque não sois das minhas ovelhas. Então, eu já entendo que há pessoas que não vão temer a Deus. Ou seja, se não crê, porque não teme a Deus. Se eu não acredito na palavra, o que a palavra me manda? Eu coloquei aqui 3 coisas aqui. A palavra me manda eu amar, a palavra me manda eu perdoar, a palavra me manda eu congregar. Se eu amo, perdoo e congrego, eu estou demonstrando que eu creio em Deus, que eu temo a Deus. Mas se eu não amo, não perdoo e não congrego, porque eu estou demonstrando que eu não creio em Deus. E se eu não creio em Deus, quer dizer que eu não sou ovelha de Deus. Nós temos que começar a entender isto, irmãos, e começar a aceitar isto. Diz que no ventre de uma mulher nasceu 2 sementes. Um para bênção, outro para perdição. Às vezes a gente quer transformar todo mundo, claro que a gente quer, principalmente os nossos, né? Que todo mundo seja da bênção, né? Mas aí vai passando os anos, vê milagre, vê testemunho, vê a tua conduta, vê o teu caráter. Estou dizendo os filhos, né? Vê a tua conduta, vê o teu caráter e não reagem. Então você já começa a descansar, sabe? A não se preocupar muito com isto e deixa tudo na mão do Senhor. Vamos analisar aqui esse texto. No versículo 3 e o 4 de João 10, né? Diz assim: para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as ovelhas pelo... Isso é intimidade, né? Quando você não tem intimidade com uma pessoa e você... Caramba, como é teu nome mesmo? Gente, esqueci. Entendeu? É falta de intimidade. Você não tem intimidade com aquela pessoa, você esquece o nome. Então diz que ele chama pelo nome as suas, diga, as suas. Porque a outra ele falou, vocês não são. E agora ele fala, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. 4. Depois de fazer sair, quantas? Todas quem? As que pertencem a ele. Então quer dizer que há pessoas no meio das ovelhas, que não são ovelhas, fingem de ovelhas. Irmãos, é uma barbaridade. É um tal de fingimento dentro das igrejas. Mas só que vai chegar um dia que o evangelho, quando ele bate, o evangelho é tipo, como canta lá aquela irmãzinha, como um farol que ilumina. Então o evangelho, ele joga em cima, sabe? Depois da televisão, né? Antigamente era aquelas televisão gordinha que você não conseguia nem ver quem estava lá, né? Botava a cara assim na televisão para saber quem era o artista. Hoje, com a tecnologia, a imagem é tão nítida que você vê as rugas, você vê as birrugas, você vê os buracos, né? Você vê tudo. Dá até medo, né? Dá vontade de se esconder. Então, quando a palavra de Deus bate, mostra tudo, irmão. Ela mostra quem é e também mostra quem não é. Eu não posso dizer quem não é, mas Jesus disse quem não é. Ele disse quem não é. Então ele diz, depois de fazer, ele tem compromisso com a dele, com as ovelhas dele. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, o que ele faz? Continua com elas. Ele não deixa as ovelhas são dele. Diga, as ovelhas são dele. Versículo 14 agora. Eu sou o bom pastor e faz o quê? Conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem
A voz, eu vi uma ilustração de ovelhinhas. Tinha um riacho, onde todos os pastores levavam as ovelhinhas para beber água. Aí vinha 10 pastores com 10 rebanhos. Aí conduzia cada um, as ovelhas se misturavam todas, né, bebendo água, as ovelhas de um pastor, do outro. Aí perguntava assim, como é que vai fazer agora que elas vão se separar? Como é que elas vão fazer? Aí o pastor fala, cada um tem um código. Aí ele falou, olha só as minhas ovelhas. Ela! Aí as ovelhas foi para cá e todas elas vieram. Então diz que as ovelhas, elas conhecem, Jesus falou, eu conheço as minhas ovelhas e elas me... Então diz que ele conhece, e no versículo 5, olha o 5, e mais de modo nenhum, qual modo? Olha, aquele irmão estava aqui, aquela família estava aqui, e agora, poxa, virou espírita, virou budista, agora o Deus dele é o barrigudinho com arrozinho. Não, agora sabe, ele serve Allan Kardec. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Não sou eu que estou dizendo. Mas, de modo nenhum, depois que você ouviu a voz de Jesus, você nunca mais vai seguir estranho. O que é a voz do estranho? Venha beber a água ungida. Jesus falou isso? Não, então não é voz de estranho. Venha tocar no manto, não sei de quê. Jesus falou isso? Não, então é voz de estranho. Venha pegar na arquinha. Jesus falou isso? Não. Venha. Jesus não falou isso? Então ele diz que as ovelhas de Jesus não vão seguir a quem? Não vão seguir. Porque a voz de Jesus para as ovelhas, ela já é familiar. Você estava na sua casa, você estava lá abandonado, perdido, decepcionado. A palavra chegou lá na rádio. Você falou, não é o Pedro Inácio, não. Deus está usando a voz desse garoto. Mas é a voz do meu pastor Jesus. É a voz dele. É a voz do pastor Jesus. Você entende isso? Você entende isso? Então quando você vê alguém, irmãos, as pessoas, eu mando para umas 300, 400 pessoas, eu mando mensagem. Das 300, 400, 20 ou 30 respondem. Sabe, dão um ok, dão alguma coisa, dão que estão do outro lado, pelo menos vendo, né? Eu falo, meu Deus, essa turma toda, o que eles estão fazendo com isto aqui, essa pérola? Porque a mensagem de Jesus são pérolas, irmãos, que eu não dou a porcos, eu dou às ovelhas. Eu mando para as ovelhas, porque elas precisam dessa palavra, elas precisam... Porque se elas começarem a ter intimidade com a voz de Jesus, por que você vê pessoas embirutando nas igrejas? O culto dos birutas, tem a unção do ventilador, já viu aéreo? Não tem na Bíblia, mas tem a unção do ventilador, o irmão fica se girando assim. Quem já viu isso? Não tem na Bíblia. Porque as pessoas, elas não sabem mais discernir, ela não sabe discernir a voz de Jesus e a voz do missionário, a voz do bispo, a voz do apóstolo, que nem é apóstolo. Como que um apóstolo pode ser ordenado por um bispo? Como que alguém que é menor vai ordenar um maior? Então você vê uma loucura. Por isso que os apóstolos de Cristo, todos eles foram chamados por quem? Por isso que eles são apóstolos de Cristo. Porque eles foram chamados. Então, e Cristo chamou 12, depois apareceu para Paulo, confirmando que chamou ele como apóstolo.
Então diz que, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, o que vai fazer com o estranho? Vai fugir do estranho. Diz, antes fugirá do estranho. Agora, vamos voltar lá para o 26. Versículo, né? Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. 27. As minhas. Você é dele, irmão? Irmão, você não é meu. Oh, ele está. Oh, as minhas ovelhas. Ele está pregando para as minhas ovelhas. Vocês são minhas ovelhas. Eu não morri por vocês, e vou dizer com sinceridade, olhando no rosto de cada um, não morreria não. Por tu que mesmo que eu morreria mesmo. Te falo verdade e não te minto, irmão. Então quando alguém, meu pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Não, ele já deu. Ele já deu, irmão. Não sou eu que tenho que... Não, o pastor tem que dar a vida. Quem deu a vida pelas ovelhas... É melhor eu falar a verdade para vocês do que eu falar que faço as coisas, depois você vai falar, pastor, o cara quer me matar e... Só vai morrer no meu lugar? Não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Diga, ele conhece. Aquele, olha aqui, ó, Romanos 8:30. Ele conhece? Depois volta para lá, tá, irmão? Irmão, né? Romanos 8:30. (29:30) ao 29. Ó. Portanto, aos que de antemão... Então, a Bíblia, Paulo está dizendo que Deus nos conhecia quando? Aqueles que ele conheceu. Portanto, aos que de antemão conheceu, também, porque ele conheceu, também fez o quê? Você e eu temos um pré-destino. Deus já traçou. Viva o plano de Deus que vai dar tudo certo, irmão. Você quer viver o teu? Hoje tem gente sofrendo. Viva o de Deus. E até no plano de Deus tem que aceitar as coisas que são boas e as que não são boas. Tá? Porque a gente acha que só porque eu sou ovelha, só vou viver só vitória. O único que vive só vitória é o irmão Tiago e o pai dele que mora lá em Vitória, né, irmão? É os únicos. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então a Bíblia me chama de... Então como é que eu vou me dizer que eu não sou nada? A Bíblia diz que ele me predestinou para me ser a imagem de Jesus. Eu sou importante. Eu sou ovelha. Eu tenho que demonstrar que eu sou filho, a minha paternidade. Deus é meu pai. Como que eu mostro? Só dizendo? Não, vivendo. Ele fala isto, eu vou. Ele fala aquilo, eu vou. Não, mas não dá, pastor, sabe? É muito difícil seguir a palavra. Claro que é difícil, irmão. Para cabrito. Para ovelha, não é. Para cabrito é muito difícil. Quem já viu um cabrito de perto? Já pegou nele? Irmão, tinha um cabrito lá, irmão. No meu quintal. Não era meu, era do meu tio. Que diabo nojento. O bicho tinha um chifre que enrolava. Ele deve ter tido muito foi traído demais, que o chifre dele chegou enrolar. A cabrita deve ter passado a perna nele que o chifre enrolava. Botava comida pro bicho aqui, ele vinha me dar cabeçada na minha perna, irmão. Ficava a cabeça dele assim, e é duro. Fica aqui, animal.
Aí vinha para cá, ele vinha dar cabeçada, ele gosta de dar cabeçada. Então, para o cabrito é difícil a Bíblia, irmão. Para as ovelhas é fácil, porque você foi criado para isso. Uma semente de pêssego não faz nenhuma força para dar uma árvore, uma pessegueira. Se você foi criado como filho, não precisa fazer força para ser filho, basta ser filho. Basta ser filho. A gente, não, tem que fazer uma força para ser filho. Se eu jogar lá na terra, não vai fazer nenhuma força para sair uma árvore daqui. Deus já programou tudo. Deus já programou tudo também aqui. Ah, você quer dar um aplauso? Dá, irmão. Por que não quer dar? Pode dar. Aos que de antemão conheceu, também predestinou a ser conforme. 30. A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também. Você está aqui? Não foi o teu livre-arbítrio que te trouxe aqui. Não foi porque você estava passando dificuldade, alguma situação, brigou com não sei quem. Não foi. Você está aqui porque você foi, por Deus, predestinado. E por você ter sido predestinado, a responsabilidade de te chamar é de quem te predestinou. Então, se ele predestinou, pastor, quando é que vai fazer isso com a minha filha, com o meu marido, com minha avó, com meu avô, com a minha tia, com o meu vizinho? Não sei. Se ele for predestinado, a qualquer momento ele vai ser. E quando é chamado, ninguém resiste ao chamamento de Deus. Você pode estar fazendo a coisa que você mais gosta de fazer na tua carne. Irmãos, quando eu fui chamado, eu estava fazendo a coisa que eu mais gostava de fazer. É viver na carne. Não tinha ninguém que me tirava da carne, irmão. Nem a escuridão, nem o capeta. E eu passava as noites na madrugada. Eu até falo, não sei com quem que eu falei uma vez. Passei de uma jaqueira que tem lá perto da minha casa. Falei, eu passava aqui, irmão. Tinha um demônio debaixo da jaqueira. Grandona, uma mulher toda de vermelho, com os olhão vermelho, ficava assim. Cara, eu olhava aquilo ali, eu ficava louco. Eu estava na rua assim, daqui a pouco passavam 2 dedinhos assim, uma cabeça do tamanho desse prédio aqui. Irmão, você imagina que um cara vê essas coisas? Falei, meu Deus. Aí eu olhava aquela cabeçona, passava por dentro da parede, pá, sumia. Falei, meu Deus. Tudo isto nas trevas, então eu estava fazendo o que eu gostava, vivia nas trevas, mas a Bíblia diz que ele predestinou, ele fez o quê? Chama, e o que ele chamou, ele faz o quê? Justificou, ele morre para fazer isso. Ele faz isso, te chama, depois ele morre para fazer isso conosco. Porque se ele não fizesse isso, se ele não morresse, eu e você estaríamos no pecado. E não iríamos viver com o Senhor, porque no céu não tem lugar para pecado. Não teve lugar para o diabo, vai ter lugar para pecado. Não teve lugar para Lúcifer, vai ter lugar para nós em pecado. A Bíblia diz que ele justificou, também justificou. E aos que justificou, a esses, não é uma pessoa, aos que justificou, a esses, você está incluído, irmão. Você e eu estamos incluídos. Então é fácil temer a Deus, respeitar a Deus. Paulo disse aos Efésios 4:1, Efésios 4:1, estamos caminhando por 7 minutos finais. Rogo-vos, pois, eu estava preso, prisioneiro no Senhor. Então Paulo, algumas vezes ele escreve prisioneiro no Senhor, não é exatamente ele estar dentro de uma gaiola preso. Às vezes eu posso dizer, eu sou um
prisioneiro no Senhor sem estar dentro de uma prisão. Porque eu vivo para Deus. Então quem vive para Deus, ele se torna um prisioneiro no Senhor. Então eu estou preso ao Senhor. Então eu não posso fazer nada que a minha carne queira, porque o meu Senhor não quer isto. Ele não quer isto. Então ele diz: rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor. Aqui ele estava preso, porque em Efésios, essa carta ele escreveu na prisão. Que andeis, para ovelha é fácil isso aqui. Andar de quê? De modo digno. Pastor, o que é andar de modo digno? A Bíblia diz. O senhor não tem uma regra sua? Não. O senhor não pode ajudar a gente, pegar a gente pela mão, falar, vamos andar? Não. Eu posso dizer como está aqui escrito. Que andeis de modo digno de quê? Vocação. Então, há uma vocação que foi colocada pelo próprio Deus, através do seu Espírito, em nós. Nós temos uma vocação, da vocação a que fostes chamados. Para quê? Com toda a altivez, com toda a humildade. Só coloca aquele sapato rasgado porque você é humilde. É isso que ele está dizendo? Não compre nenhuma roupa, você tem que andar de trapo porque você é humilde. Humildade não é isso não. Mansidão, longanimidade, tudo isso não é herança de papai e de mamãe, isso é herança de Espírito. É herança do Espírito Santo. Quando ele veio até nós, ele nos coloca isto na nossa vida. Humildade. O que é humildade aqui, irmão? Se a Bíblia está dizendo que eu sou ovelha de Cristo, sabe o que eu digo? O que eu digo? Eu sou ovelha de Cristo. Se a Bíblia diz, você está perdoado, o que eu digo? Eu estou perdoado. Isto é humildade. Não é bem assim. Nós temos que fazer e... Não tem que fazer, você tem que acreditar. Depois de acreditar, você tem umas regras de Deus para ser seguida. Somente para nós que é fácil. Humildade, mansidão, longanimidade, portanto, uns aos outros em amor. Uns aos outros em amor. Filipenses 1:27. Terminando, hein? 1:27. Vivei acima de tudo. Vivei acima de tudo. Tudo o quê? Tudo que você for fazer. Por modo digno do Estado brasileiro. Por exemplo, as nossas autoridades fizeram leis que eles apoiam algum tipo de aborto. Quem sabe disso? Então, alguns tipos de aborto é apoiado pela Constituição. Está lá, a lei que eles fizeram, puseram lá. Mas a Bíblia manda eu viver de modo digno. Digno de quem? Não é da Constituição, é do Evangelho. Aos olhos de Deus, qualquer aborto é contrário. Pastor, mas a criança só tem está doente na cabeça, não sei o que, vai nascer assim. Irmãos, deixa Deus levar. Se ele dá, às vezes você vê artistas, os caras têm dinheiro, tem tudo, a criança nasce com problema. Às vezes a pessoa pobrezinha, nasce lá uns meia dúzia, tudo parrudinho, sabe? Pega lá aquelas valinhas lá, aqueles peixinhos lá, e pesca lá e com a mão come, não dá nada. O filho lá do rico nasce todo problemático. Quem é culpado disso? Irmãos, isso é o efeito do pecado. Isso é o efeito da mistura. Porque Deus sempre teve cuidado com o seu povo, falou, não se misture. Mas sabe o que a gente faz? A gente se mistura. Estava conversando com um abençoado que põe pulseirinha em relógio, que sempre coloca no meio, bota a bateria. Ele estava falando, puxa pastor, eu gosto muito de conversar com o senhor. O senhor sabe que eu sou espírita, né? Eu falei, eu sei. O senhor sabe que eu toco no pagode, né? Eu falei, claro que eu sei. Eu falei, eu não sei como é que você gosta de conversar comigo, né?
Aí ele veio falar para mim: pastor, eu estou namorando uma irmã da igreja. Eu falei: é? Aí eu falei: quem arrumou quem? Ele falou assim: não, ela que veio dar em cima de mim. Mas você falou que você era do macumba e do pagode. Eu falei: fala aí. Ela falou assim: sem problemas. Sem problemas. Então você vê que as pessoas, elas têm as regras delas. Topa tudo pelas regras. A pessoa não crê em Deus, a pessoa não tem nada de Deus, mas a pessoa está sedenta por um relacionamento. Então isto é burlar as regras de Deus. Ao que acontece? Aí vem o fruto. Vem o fruto. Às vezes a criança com problema, é o fruto. É a recompensa, né? Terminamos em Salmos 1 e acabou. Vamos para a ceia do Senhor. Salmos 1. Isso aqui não é para só escutar não, irmão. Isso aqui é para praticar, tá? Eu não quero perder minha viagem. Fazer igual Paulo. Que eu não venha correr em vão. 1 ao 6. Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ela vem a palavra grega makarios, que vem da palavra mais do que felizes. Então, quando ele diz bem-aventurado, está dizendo mais do que felizes. Quem é? O homem que não anda aonde? Então, se você quer ser makarios, mais do que felizes, qual é o conselho que eu não devo seguir? E quem é ímpio, irmão? Pastor, ímpio para mim? Não sei. Ímpio é aquela pessoa que não conhece Deus. Quando há ímpios que não conhecem Deus e passam a conhecer a Deus e deixam de ser ímpios. Mas há ímpios que não podem conhecer Deus, ouvir de Deus e vão continuar sendo ímpios. Então é esses ímpios aqui que a Bíblia está falando. Se você quer ser feliz, você não pode andar no conselho de ímpios. Mas o que as pessoas mais fazem? O que eles mais fazem? Conselho de ímpio. É horóscopo, é a vovozinha do cachimbo torto, sabe? É a televisão, sabe? É as redes sociais. As pessoas se amarram nessas coisas, nos conselhos. O cara endemoniado. Eu vejo crente compartilhando frases de gente endemoniada. A Bíblia tem milhares de versículos bíblicos. A pessoa tem coragem de compartilhar uma frase de um endemoniado. Quer dizer, que esse endemoniado que está guiando a vida dessa pessoa. Então diz que eu não devo andar onde? Eles estão aí dando conselhos. Estão dando conselho. Mas são ímpios. Agora, não se detenha onde? No caminho dos pecadores. Às vezes minha família, meus parentes, meus irmãos fazem festa. Aí chamam, né? E me chamam para ir. Às vezes domingo, principalmente, para me provocar. Aí eu falo: não vou, irmão. Não vou. Teve até um dos meus irmãos, todos os dois bebem demais. Bebem muito. E aí a mulher dele falou: poxa, eu queria tanto que ele parasse de beber. Eu falei: meu irmão, para de beber, meu irmão. Ele falou assim: vamos beber uma comigo. Ele falando para mim. Eu falei: vamos. Eu vou beber uma, não, nós dois vamos beber uma caixa. Hoje. Vou sair daqui, a gente vai pro boteco ali, vamos beber uma caixa. E eu vou pagar. Mas você vai beber uma caixa comigo, nunca mais vai beber. Aí fala: ah, não. Aí você vê, a pessoa não quer. E como é que eu vou parar para ouvir um conselho de ímpio? Como que eu vou me deter no caminho dos pecadores? Como que eu vou me assentar? Aonde? Tem gente que tem prazer em... Eu só estou no meio de escarnecedor, de ímpio, se eu tiver com a palavra, irmão. Se eu tiver com a palavra. Por isso que eu não vou visitar igrejas, porque eu vou escutar um monte de besteira, e eu vou ficar agitado. Então não me chame para visitar, que eu não vou.
Não vou, dependendo do pastor, né? Dependendo do pastor eu vou. Mas a maioria eu não vou. Não vou mesmo. Então diz que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta onde? Falando mal, debochando. Eles ficam provocando. Ai, ô irmão, ô pastorzinho, olha que mulherão, pastorzinho, olha lá, pastorzinho. Sim, o pastor não gosta de mulher, não. Fica assim. Quem já passou por isso? Tá vendo, Terezinha? Tá vendo, Terezinha? Por isso que fica trabalhando em Copacabana, fica vendo aquelas mulheres lá, peladas lá. Tem que botar um óculos sujo nele. Nem sei o que eu estava falando. Então não pode, irmão. A gente não pode sentar na roda dos escarnecedores, a gente não pode seguir conselho deles, que se eu temo a Deus, eu não posso. Eu não posso, irmão. É bom demais você sentar e dar umas gargalhadas. Quem sabe que é bom? Eu passava a noite toda lá, irmão. Poxa, cadê? Quem faz aí? Quem levantou a mão? Lá atrás, quem levantou a mão? Tá com vergonha, irmão? É bom demais a gente passar a noite toda falando besteira, contando cascata, inventando lorota, dizendo que fez, mas não fez, sonhando que fez, contando um sonho como se fosse verdade, e todo mundo fica, é? Então isso aqui, tudo, daqui a pouco começa, eles começam bem, daqui a pouco começa a te atazanar a tua fé. Não é assim? Fica conversando contigo normalmente, daqui a pouco começa a provocar você, começa a debochar de você, o homem, você não gosta de mulher, você não gosta, você não vai para a praia, você não faz isso, você não faz, a gente faz tudo, irmãos. Você sabe quem é livre? Somos nós. Por quê? Porque nós podemos dizer não para as coisas que Deus diz não. Eles não podem dizer não para maconha, para droga, para o sexo ilícito, para fofoca. Eles não podem dizer não. Então diz, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor e na sua palavra. Você está desocupado? Vai ler a Bíblia, irmão. Não, vou ver aqui um Netflix, vou ver aqui, tem um seriado bom, Lúcifer. Pastor tem que ver o seriado Lúcifer. Bonito ele, dá vontade até de casar com Lúcifer. Não é bonito o cara? Fala assim, irmão, quem viu Lúcifer? Todo mundo vê, fica falando que não vê. Quem já viu? Você vê o Lúcifer todo dia, irmão. Não olha no espelho não, hein? Não te chamei disso não, irmão. Olha a recompensa, irmão. Parou até minha dor de barriga, filho. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido... Olha, irmão, olha a recompensa, irmão. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo faz o quê? Dá fruto. Cujas folhagens... Você só vê crente com folha murcha, irmão. Por quê? Porque eu estou com uma dorzinha aqui. Irmão, eu subi aqui, eu fui no banheiro hoje 5 vezes ali. A irmã estava limpando o banheiro, eu falei, Jesus, que ela saia daí do banheiro. Jesus, a irmã estava limpando e não sei, ela nunca demorou tanto naquele banheiro hoje. Jesus, eu dei 300 voltas para lá e para cá. Viu, irmã? Irmã? Você viu andando para lá e para cá? É a barriga. É a barriga, estava ali. Tudo. E estou aqui. Estou aqui, minha esposa. Vai lá comprar um floratio. Não tem nada de floratio, não. Vou ficar bom. Cujas folhagens não murcham. A única coisa que murcha, irmão, aqui, ó. Acho que elas podem ter caindo. Tanto no banheiro. Cujas folhagens não... Não foi a comida de ontem, não, irmão. Tá tudo bom. Foi eu comi em casa. Minha esposa fez um negócio aí, não sei o que ela fez. Faz mais daquilo não, hein? Cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz... Os ímpios não são assim. Como é que eles são? São como palhas, que o vento faz o quê? Dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhece ou não conhece? Conhece.
Mas o caminho dos pecados dos ímpios, acabou. Acabou, irmão. Assim falou o Papai Deus. Deus cura, irmão. Diga, Deus cura. Deus opera milagre no nosso corpo.